Fala galera, começamos agora a nossa live de planejamento tributário e nessa live nós vamos falar sobre a exportação. Na live passada nós falamos sobre a importação e também sobre os impostos que estão involucrados na importação. Basicamente, quando a gente fala de importação, a gente fala do II, né, que é o Imposto de Importação. Incide aqui também o IPI, né, o Imposto sobre Produto Industrializado, incide também o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Além disso, bate aqui também o COFINS, né, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o PIS, né, o Programa de Integração Social, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Bom, no caso da importação, a forma como esses tributos vão se reverberar vai ser determinado pelo tipo de produto que está sendo adquirido, ou seja, determinado produto vai ter uma alíquota maior, outros produtos vão ter alíquotas menores. Como é o caso, por exemplo, dos produtos industrializados ou ainda das commodities, vai haver uma variação muito significativa entre os padrões tributários. E hoje a gente vai falar mais simples, creio eu, que é sobre o imposto de exportação. Bom, aqui a gente pode entender, inclusive, aquela lógica, a função dos tributos, por assim dizer, né? Enquanto o imposto de importação é, sobretudo, um imposto fiscal, né? Ele tem como objetivo, de fato, né, em sentido estricto, arrecadar. O imposto de exportação, ele é marcado, sobretudo, por uma lógica extrafiscal, ou seja, aqui a arrecadação ela é mais uma consequência do que o objetivo final. O objetivo final do imposto de exportação é afetar, por assim dizer, o mercado. Basicamente causar algum tipo de intervenção no mercado. Por exemplo, em itens que estejam faltando no mercado interno. Aqui é possível estabelecer uma alíquota, né, de IE, né, de imposto de exportação elevada, a fim de tornar esse produto menos vantajoso no mercado exterior e, consequentemente, esse produto não faltar no mercado interno. É o caso do que a gente está vendo agora com a alta do dólar. Aliás, tem acontecido duas coisas em âmbito internacional. Primeiro, a alta do dólar, e a alta do dólar ela se deve, a principal razão da alta do dólar é a fuga de capital estrangeiro do Brasil. Ou seja, os investidores, enfim, e investidor estrangeiro, quando a gente fala como a moeda internacional é o dólar, né? Os investidores estrangeiros, eles estão cautelosos. Mas por que cautelosos? Porque o Brasil, ele apresenta um estado de insolvência nesse momento, né? Primeiro, a dívida pública muito elevada. Segundo, um volume de desemprego também igualmente elevado. Terceiro, uma crise, né, ambiental relacionada aos incêndios na Amazônia, aos incêndios no Pantanal, né, o que levou, inclusive, o presidente da República a dizer que vai usar pólvora, né, contra os Estados Unidos, né? É tudo que a gente estava precisando agora, é uma briga, uma guerra heróica contra os Estados Unidos. Tomara que não me convoquem, né, para essa guerra. Mas o fato é, né, quando o preço do dólar se eleva, o nosso produto ele chega muito mais barato no mercado exterior, né? Quem compra em dólar, por exemplo, uma coisa é aquele dólar que tinha em 1994, quando o Fernando Henrique assume e que teve paridade, né? Cada $1 valia R$ 1. Nesse caso, as nossas exportações elas não se tornam tão atraentes no mercado externo, porque o valor chega significativamente elevado.
Aí você aumenta o dólar para R$ 2, já se torna 2 vezes mais atraente. Ou seja, quem tem dólar está 2 vezes mais rico. Então aumenta para R$ 3, está 3 vezes mais rico, R$ 4. E agora o valor que a gente chegou quase a uns 5,80. Com a vitória de Joe Biden, o mercado financeiro, de alguma forma, deu uma amortizada. Por que ele deu uma amortizada? Porque o Biden deixou bem claro que, primeiro, é um ator político mais pautado no que a gente entende como soft power, ou seja, ele não é aquele bufão, né, gritante, como foi, né, toda a gestão Donald Trump, ou seja, traz algum tipo de tranquilidade, traz assim algum tipo de segurança. E segundo, no caso do Brasil, por exemplo, a expectativa de pressão do governo Biden aparentemente é positiva, né? Creio que haverá pressão no que diz respeito para lidar tanto com as questões ambientais, como também com a crise da Covid-19. E isso trouxe algum tipo de esperança ao investidor estrangeiro, né? Aquele negócio, né, gente? Quem investe hoje no Brasil, o investimento que você faz hoje é sempre uma expectativa do que vai acontecer amanhã. Se você tem uma expectativa que o amanhã vai ter menos Covid, vai ser mais seguro, você automaticamente atrai mais o investimento estrangeiro. Enfim, isso fez o dólar recuar para 5,38, depois 5,40, 5,42, mas um nível de estabilidade mais aceitável, né? 40 centavos a menos de valor, mas ainda assim é um dólar muito elevado. Então você pega esse dólar extremamente elevado, né, de 5,40, e soma isso ao fato de que as commodities em nível internacional, né, ou seja, nossos produtos agrícolas, né, a pecuária, se elevou de preço, né? Se elevou de preço por quê? Em razão também da pandemia de Covid-19, né? O mundo vem comprando mais e, mais especificamente, a China vem comprando mais. Consequentemente, o preço está elevado. Essas duas circunstâncias tomadas em conjunto levaram os nossos produtos, né, básicos, né, sobretudo itens alimentares, a diminuir significativamente a oferta no mercado interno. A partir do momento que eu diminuo a oferta do mercado interno e a demanda permanece a mesma, não existe mágica, né? O preço sobe. E é aqui que entra o imposto de exportação. O imposto de exportação, ele é uma espécie de um contrapeso, uma mola reguladora a fim de elevar o nosso preço no mercado exterior e, consequentemente, levar os produtos a serem mais abundantes dentro do mercado interno. Como nós fizemos lá no caso do imposto de exportação, nós fizemos lá uma simulação de tratamento tributário administrativo. Então, basicamente, você tem as tabelas aduaneiras, você tem que fazer a pesquisa do código, né, do NCM, você adiciona o valor aduaneiro é o valor de venda, né, o valor pela qual o produto ele foi adquirido, você seleciona a moeda, nesse caso, eu acho que o interessante é selecionar o próprio dólar mesmo, considerando que o próprio sistema faz a conversão, e aqui ele gera, né, nesse caso, o valor que seria da alíquota, né? É importante dizer que quando nós falamos do imposto de exportação, nós estamos falando de um imposto que se dá por via de homologação. O que isso quer dizer? Você primeiro lança o determinado valor de imposto, o governo, o fisco, nesse caso, parte do princípio da boa-fé, ou seja, ele entende que você falou a verdade, né? E só depois ele pode vir a fiscalizar. Mas aqui, no primeiro momento, a exportação
ela não é fiscalizada, né? Você gera para uma homologação, via homologação, lança o determinado valor. Um outro ponto, o fato gerador. O fato gerador desse imposto, do imposto de importação. No imposto de importação, o fato gerador é quando a matéria-prima, quando o produto chega no Brasil. Mas o chegar no Brasil não é o chegar físico, né? O barco chegar aqui, sei lá, o avião chegar aqui, o trem chegar aqui. Sem que trem a gente não tem, mas o avião, o barco, Não, é o produto chegar juridicamente ao Brasil, ou seja, ser feito o seu registro aduaneiro, né? Ou seja, o produto estar preparado para o desembaraço aduaneiro. E basicamente, quando nós falamos, né, da NCM, que vale, né, tanto para importação quanto para exportação, nós estamos falando de um largo cabedal, né, de produtos, que vai abranger, na verdade, 97 seções diferentes. 97 seções. Por exemplo, a seção 1, animais vivos, carnes e miudezas, peixes, laticínios, plantas, etc, etc. Indo até o final, por exemplo, objeto de obras. Bom, aqui alguns pontos importantes. Da mesma forma que no imposto de importação, por exemplo, vamos supor que um outro determinado país, a França, mande uma obra de arte para ser exposta aqui no museu, aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer. Essa obra ela não está sendo importada para o Brasil, ela está em trânsito, ela está aqui, ela vai ser exposta, mas ela não vai ser vendida no Brasil, ela não foi adquirida no Brasil, consequentemente, o imposto de importação não é válido. A mesma coisa se dá em relação ao imposto de exportação. Vamos supor que um artista nacional mande para o Museu do Louvre, na França, ou mande para o Museu de Arte Moderna, em Nova York, um cabedal de obras, várias obras. Aí eu pergunto, essas obras, elas estão susceptíveis de pagar imposto de exportação? Não, não estão susceptíveis, né? Porque ela não foi exportada, né? Ela não foi adquirida por um importador que está em solo estrangeiro. Ao contrário, ela está apenas em trânsito. Nesse caso, o valor da alíquota não é cobrado, ok? Bom, vamos dar aqui sequência. Então, aqui, ó, um ponto importante. Basicamente, o imposto de exportação, o fato gerador é a mercadoria sair do Brasil. E aqui, de novo, gente, não é o sair físico, é o sair jurídico. É quando a mercadoria em questão já foi registrada, por assim dizer, via esse desembaraço, né, aduaneiro, e está pronta para ser desembarcada, né, para viajar, né, do ponto de vista físico, né. Vamos imaginar, por exemplo, o porto de Paranaguá. Então, as mercadorias foram embarcadas, etc, etc, a vistoria foi feita, e eu, né, que sou exportador, fiz uma homologação para pagar o IE, o Imposto de Exportação. Aqui tem o fato gerador e essa mercadoria juridicamente saiu do Brasil, mesmo que ela ainda esteja dentro do Porto de Santos, do Porto de Paranaguá, ok? Aqui é um ponto importante, não é a saída física, né? É a saída jurídica. E aqui, gente, então, vamos dizer o seguinte, como eu disse, de um lado, o imposto de importação, ele tem um cunho fiscal, mas também extrafiscal, ou seja, ele serve tanto para arrecadar, e aqui a contribuição é muito significativa, né, na maior parte dos casos, como nós fizemos nas simulações da aula passada. Nós chegamos a alíquotas de 40%, de 50%
são alíquotas que elevam muito significativamente, né, o valor do produto. E, consequentemente, aqui também rege uma lógica extrafiscal, né? A partir do momento que você eleva significativamente o valor do produto, isso pode gerar uma espécie de um efeito competitivo para o mercado interno, ou seja, o produto estrangeiro ele encarece, né, em vista do imposto, consequentemente, ele não vai bater tão de frente com o produto nacional. Mas qual que é o problema aqui, ao meu ver? É muito difícil, em um cenário como nós estamos agora, de um dólar muito alto, que nós conseguimos fabricar um determinado produto e ele ser competitivo aqui no mercado interno, porque é só pensar no preço da produção dos países asiáticos. Primeiro, a moeda deles é desvalorizada, né, por assim dizer, e, consequentemente, né, como esse valor é feito em dólar, obviamente, né, com um dólar super valorizado como ele está, o produto ele vai chegar a um preço modesto, né? Enfim, acaba tendo uma balanceada, né? Se nós falarmos aqui do preço, né, da moeda chinesa, né, do ien, com o dólar, por assim dizer. Ao meu ver, essa questão, em larga medida, quando nós olhamos para a função extrafiscal, de tentar aqui influenciar o rumo da economia a partir do estabelecimento das alíquotas tributárias. Qual que é o problema que eu vejo? No caso da importação, por exemplo, mais do que o próprio imposto, o que vai influenciar muito significativamente é a alíquota do dólar. É a alíquota do dólar. E nós fizemos alguns cálculos em relação a isso. Um dólar muito elevado, muito caro, o produto vai chegar caro no Brasil. Né? Da mesma forma que um dólar muito caro, muito elevado, faz com que o nosso produto chegue barato ao mercado exterior. Isso poderia ser, repito, isso poderia ser uma vantagem comparativa ao Brasil, caso nós tivéssemos um parque industrial, caso a nossa pauta de exportações fosse diversificada, né? Caso a nossa pauta de exportações não fosse lastreada apenas em commodities. E qual que é o problema, né, professor, de ser lastreado apenas em commodities? Explico. Primeiro, as commodities, né, dentro do mercado internacional, elas têm preços muito mais flutuantes, ou seja, elas representam mercados menos seguros. Consequentemente, os abalos no mercado internacional, eles são mais sentidos em países que estão arqueados nas commodities, né? Os produtos industrializados, eles sentem muito menos o impacto das flutuações do mercado exterior. Além disso, nós podemos denotar que o produto industrializado ele tem um valor maior agregado e, consequentemente, ele gera, mais empregos, e mais emprego, como a gente sabe, gera também mais arrecadação fiscal, e dois, como o valor do produto industrializado, o valor agregado ele é maior, aumenta também a arrecadação fiscal. Enfim, aqui é o ponto crítico que eu trago, ao meu ver, quando eu quero utilizar os tributos, né, como uma finalidade extrafiscal, seja no caso do imposto de exportação, para o produto sair daqui mais barato, para segurar um pouco desse produto aqui, para, de alguma forma, influenciar o mercado. Ou, mesma coisa, né, quando eu coloco uma tributação pensando na importação, eu não posso esquecer da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é um instrumento, um divisor de águas, por assim dizer. É literalmente um divisor de águas. No caso de um dólar muito elevado, mesmo que eu coloque uma alíquota de imposto de exportação muito elevada, às vezes compensa. Às vezes compensa, né? Principalmente nesse cenário que o dólar vale 5 vezes mais do que o Brasil. Como nós vamos ver hoje, o valor em lei do imposto de exportação é 30%. Contudo, o governo, nesse caso o governo federal, ele pode baixar o valor da alíquota desse imposto para baixo de 30% ou elevar acima de 30%,
sendo que o valor máximo é 5 vezes, né? 5 vezes 30%, né? Ou seja, pode chegar até no máximo 150% da alíquota. Bom, vamos a algumas diferenças entre o imposto de importação e o imposto de exportação. Aliás, não exatamente em relação a esses impostos, mas os outros impostos que estão atrelados à atividade de importação e atividade de exportação. Como existe, né, uma inclinação do nosso sistema fiscal de buscar incentivar a exportação em revelia da importação, essa lógica também se plasma no padrão de estratificação dos impostos, ou seja, os impostos involucrados na exportação são quantitativamente menos, né, significativos do que os impostos da importação. O primeiro que eu destaco é o IPI, né, o Imposto sobre Produto Industrializado. Os produtos para exportação, eles são imunes da incidência do IPI, né? Ou seja, se está destinado ao exterior. Essa é uma forma do governo federal, né? Porque é um imposto federal, ajudar a industrialização do Brasil, ou seja, o nosso produto industrializado chegar ao mercado exterior a um preço competitivo, o que faria muito sentido, inclusive, com esse dólar alto, né? O produto chegaria. Contudo, porém, todavia, nós temos que levar em conta que o nosso parque industrial ele é muito carente, né? Ao meu ver, esse tipo de incentivo, né? Mesmo em um cenário de um dólar muito elevado, ele teria que vir acompanhado de um incentivo formal em relação à indústria, sei lá, um crédito, incentivos, né, de maneira geral, né? Como, por exemplo, o transporte ferroviário, né? Boa parte do custo Brasil, do que faz com que as nossas mercadorias encareçam o preço, é o nosso transporte que se dá via rodoviária. Quando eu penso em um outro modal de transporte, né, nesse caso, no ferroviário, eu já torno o nosso país mais competitivo de maneira geral, reduzindo significativamente o custo do transporte. Segundo imposto, gente, ICMS, né, o imposto estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. O que a gente pode dizer? No caso da importação, paga o ICMS. No caso da exportação, os produtos industrializados eles estão imunes ao ICMS. Além disso, produtos primários, semi-elaborados, eles também não estão passíveis da cobrança de ICMS. E aqui a lógica é a mesma de novo, né? Tentar levar o produto ao estrangeiro a uma alíquota mais baixa, né? De novo, outro na mesma sequência, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a mesma coisa. Quando é para exportar, a isenção plena de COFINS, não paga, né? De alguma forma, o imposto de exportação é mais fácil, porque fica mais fácil calcular, né? Não tem alíquotas, né? A única alíquota que vai ter é a do imposto de exportação, e em muitos casos, na verdade, na maior parte dos casos, é alíquota zero, não tem cobrança, não precisa calcular, né? Quarto, PIS, Programa de Integração Social, mesma coisa, para importação, paga, depende do produto, mas paga. Para exportação, também é isento de PIS. E, por fim, o imposto municipal, o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A mesma coisa, para importação, paga, mas para exportação não incide, não há incidência, né, sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Bom, então, basicamente, quando a gente fala em exportação, a gente não precisa se importar com IPI, com ICMS, com COFINS,
com PIS e nem com ISS. Nós precisamos nos preocupar apenas com o IE, que é o Imposto de Exportação. Então, primeiro, a dizer sobre o imposto de exportação. Ele é um imposto federal, é uma prerrogativa federal, ou seja, nem governo municipal, nem governo estadual pode influenciar direta ou indiretamente no estabelecimento dessa alíquota, e ele vai incidir sobre as mercadorias que são ou nacionais, que estão no Brasil, ou que são nacionalizadas. Professor, como assim uma mercadoria nacionalizada? Vamos supor que eu tenho uma marca de roupa nacional e eu faço calças, mas eu trago a calça praticamente pré-pronta da China. Aqui no Brasil eu só coloco aquele espelho, né, que é a marca, coloco algum detalhe, etc, etc. Esse é um produto nacionalizado, né? É um produto nacionalizado, industrializado. Quando esse produto ele chega no Brasil pré-pronto, vai pagar o IPI, porque é um produto industrializado, vai pagar o ICMS, porque aqui está havendo circulação de mercadorias e serviço, vai pagar o ISS, né, o Imposto Municipal, porque está havendo aqui, né, serviços, né, de qualquer natureza, né, nesse caso, o trânsito disso, mas quando essa mercadoria já é nacionalizada e vai ser destinada ao exterior, nesse caso, está isenta de todas essas alíquotas, né, de IPI, ICMS, COFINS, PIS, ISS, de maneira geral. Então, basicamente, quando eu falo aqui de nacionalizada, é que sofreu o processo de nacionalização, ok? Bom, aqui vale dizer que o fato gerador, como eu já bem dito, só para deixar bem claro, ele se dá a partir do momento que a mercadoria ela sai do país, mas do ponto de vista jurídico, ou não físico. E segundo ponto, é um imposto que se dá por homologação, ou seja, não vai chegar o governo aqui, tá aqui o seu imposto de exportação, pague. Não, é você mesmo que gera a guia, paga via homologação, e posterior o fisco ele pode realizar a fiscalização. Aqui se parte do princípio da boa-fé, né, que quem declara basicamente está fazendo de livre e boa vontade. Bom, basicamente, quando nós falamos do imposto de exportação, existe aqui uma legislação básica que foi promulgada ainda no governo militar, que é o Decreto-Lei 15.078, promulgado em 1977. Dentre as questões que traz nesse decreto, eu vou passar algumas aqui para vocês. Gente, eu achei que eu estava falando sozinho, tá? Maria Angélica aqui e a Adriana. Bom dia, meninas. Bom dia. Epa, legal. Já não me sinto tão só. Deixa eu compartilhar. Bom dia, professor. Maria Angélica, como vai? Também. Nem vi vocês entrando hoje, gente. Legal, sejam bem-vindas a mais uma brilhante aula de planejamento tributário. Vamos lá. Então, o decreto em questão, né, de 1977, ele vai balizar sobre a questão das importações, de exportações. Primeiro, então ele vai dizer que o IE, o Imposto de Exportação para o estrangeiro de produto nacional ou nacionalizado, tem como fator gerador a saída desse território nacional. E a saída aqui, como eu disse, ela não é física, é uma saída jurídica. Segundo ponto, no primeira linha, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente, ou seja, a homologação. Paguei a guia, aí sim esse produto ele saiu do Brasil, mesmo que ele ainda esteja fisicamente alocado aqui. Terceira linha, o Poder Executivo
relacionará os produtos sujeitos a impostos. Ou seja, aqui essa é uma lista que muda toda hora. A maior parte dos produtos brasileiros, eles não são incidentes em tributação, mas o governo ele pode mudar isso a todo momento se ele vislumbrar algum tipo de finalidade estratégica nisso, etc, etc. Artigo 2. A base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação. Ou seja, é o preço que eu vou cobrar, que vai ser cobrado lá no estrangeiro, não aqui no Brasil, lá no estrangeiro. Em uma venda de condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo Poder Executivo e pela Câmara de Comércio Exterior. A primeira linha. O preço à vista do produto ou posto na fronteira é o indicativo do preço normal. Aqui, a primeira linha vai responder a questão da base no artigo 1. Segunda linha. Quando o preço do produto for difícil apuração ou for suscetível a oscilações bruscas, como é o caso das nossas commodities, mas commodity não paga esse imposto, a Câmara de Comércio Exterior fixará critérios específicos, né? E a gente segue os critérios da Câmara de Comércio Exterior. A linha 3. Para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda de mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao custo de aquisição, produção, acrescido de impostos e das contribuições incidentes. Aqui é aquela lógica, gente, do anti-dumping, né? Para o produto não ferir a lógica do comércio exterior. Artigo 3º. A alíquota do imposto é de 30%. Aqui, ó. Esse é um ponto importante. Então, todos os produtos a princípio, todos os produtos a princípio que estão susceptíveis à tributação, o valor é 30%, né? Podendo o governo executivo reduzir ou aumentar, mas a base é 30%. E para atender os objetivos, olha aqui, ó, da política cambial, como eu disse, né? Aqui, o imposto de exportação ele serve como um contrapeso, de alguma forma, à política cambial. Como, por exemplo, para não faltar o produto no mercado interno, quando o valor do dólar está muito elevado. Eu vou lá e aumento o valor da alíquota do imposto de exportação a fim desse produto chegar mais caro no mercado exterior, ou seja, as pessoas comprarem menos lá e de alguma forma ele abundar aqui dentro. Mas essa é uma das vias, né? Uma das vias. Um dólar muito elevado, enfim, quando desde que o Plano Real foi promulgado, a gente nunca conviveu com um dólar tão elevado, né? Então, essa política, de alguma forma, já vem enfrentando algum tipo de defasagem. Quarto artigo. O pagamento de imposto é realizado na forma, momento fixado no Ministério da Fazenda, no momento da exportação. Ok, de novo, é via homologação. Artigo 5. O contribuinte do imposto é o exportador. Ou seja, se eu, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, fabricante de armas, e eu quero mandar armas para o Oriente Médio, para a Síria, para apoiar o Estado Islâmico. Eu tenho, enfim, não estou brincando, gente, tá? Capaz da CIA ver aqui a aula e vir aqui em casa, estou brincando, não vou fazer isso não, mas se caso... Pois é, né? Tem que melhor corrigir, né? Mas se caso eu fizesse, não, caso algum aluno meu fizesse, o imposto ele ia ser via homologação, você paga aqui no Brasil, a partir do momento que ele sai do ponto de vista jurídico, né? Artigo 6º. Não efetivada a exportação do produto ou acontecendo o retorno, a quantia paga do imposto será restituída. Ou seja, você pode solicitar, por exemplo, paguei o imposto de exportação, mandei lá para a Síria o meu produto,
e chegou lá, quem ia receber morreu, né? Não, ele não pagou, porque lá ele também tem que pagar o imposto de importação. Ele não pagou as taxas aduaneiras, não houve desembaraço aduaneiro, esse produto retorna ao Brasil e aqui eu consigo, com a documentação comprobatória, obter a restituição desse valor que ele já foi pago, ok? Artigo 8º. No que couber, aplica-se subsidiariamente ao imposto de exportação a legislação relativa ao imposto de importação. É a mesma legislação. Nono, o produto de arrecadação do imposto de exportação constituirá reserva monetária a crédito do Banco Central do Brasil, a qual só poderá ser aplicada na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, na prática, como eu disse aqui, o objetivo do imposto de importação, ele não é arrecadar, mesmo no caso que você cobra uma alíquota alta, né? É interferir no mercado. Tanto é que não entra no nosso fundo comum, né? Como é o imposto de importação, né? Que vai subsidiar serviços, etc, etc. Não, vai compor crédito lá no Banco Central, vai fazer caixa, né? Para fazer superávit. Não é para, enfim, para o atendimento de nenhum tipo de necessidade em específico, por assim dizer. Bom, um ponto importante, gente, que vai ficar muito mais fácil decorar. Atualmente é pequena a proporção, deixa eu cortar aqui a câmera de novo, de impostos de produtos no Brasil que são susceptíveis a pagar o imposto de exportação. Um ponto importante, eu posso elevar a alíquota do imposto de exportação? O governo não só pode, como ele deve, em muitos casos, né? Porque pensando aqui que é justamente algo que tem que ser flexível, que ele tem que ajustar conforme a demanda do mercado, conforme a situação, né? Social, né? Por exemplo, se falta produtos. Contudo, esse aumento não pode ser superior a 150%. Mas 150% de tributo, se vocês colocarem enfim, não precisa nem colocar na ponta do lápis, né? Se você olhar para esse número, o aumento vai ser brutal, né, do valor do imposto, mas, contudo, com o dólar muito alto, mesmo um aumento de 150% às vezes faz com que o nosso produto chegue a um preço barato. Ou seja, como é um imposto extrafiscal, o comum é o estabelecimento da alíquota zero, né? O que é a alíquota zero? É zero, né? Ela vai corresponder ao valor da base de cálculo, mas o valor é zero, né? Então, mesmo que haja, né? Nesse caso não há, mas mesmo que haja cobrança de IPI, ICMS, PIS, COFINS, se a alíquota for zero, não paga nada, né? Esse é o ponto, né? Mas nesse caso, para o imposto de exportação, está excluído, né? Tanto o IPI, quanto o ICMS, quanto o COFINS, quanto o PIS, quanto o ISS, é válido apenas aqui o imposto de exportação. Agora vamos lá, gente. Quais são os itens, né? Claro que essa lista ela pode mudar todo dia, mas atualmente, né? Quais são os itens que pagam o imposto de exportação? O primeiro é o tabaco. O tabaco. Aí você pode falar tabaco, professor, mas é para sobrar, então, cigarro no Brasil, para a gente fumar mais e morrer mais rápido? Não exatamente. Na verdade, para não fortalecer a indústria do cigarro. Porque se não houvesse imposto de exportação, né, com um dólar muito, muito alto, consequentemente, essa indústria ia vender muito, que já vende muito, ia se tornar muito poderosa e não acaba nunca. Mas é meio sem pé nem cabeça também, né? Se a gente pensar que vão acabar, que o governo quer acabar com a indústria do cigarro, estabelecendo alíquota aqui dentro, né? Para consumo, a alíquota é muito alta e não há nenhuma expectativa de que essa indústria vai pagar, né? No caso do cigarro, a alíquota é a máxima para exportação, 150%. 150%.
enfim, existe a prerrogativa de que pode haver isenção quando o cigarro ele está sendo enviado a outro país da América do Sul, da América Central e até para o Caribe. Né? Essa é uma... Perdão, ao contrário, a tributação é feita justamente quando é para a América do Sul, América Central e Caribe, né? Que são os mais próximos nesse caso. Por quê? Porque o custo logístico para esses lugares eles já são extremamente baixos, né, em comparação com o custo logístico que seria enviar, por exemplo, para Nova Zelândia. Né? Então, essa é uma forma. E isso foi até discutido no Mercosul mais de uma vez. Sugeriram até para o Brasil mudar a legislação para poder cobrar mais do que 150% de imposto. Enfim, mas aí é mudar a legislação, né? Um decreto de 1977 eu teria que fazer uma emenda, né? Teria que fazer uma outra coisa. Essa mesma alíquota elevada relacionada ao cigarro, ela vai se cobrar também em relação ao mercado de armas e munições, né? Que também vai pagar uma alíquota de 150% quando enviada a países da América do Sul, e vai se excluir aqui apenas Argentina, Chile, Equador, que nós temos alguns acordos, e vai cobrar um outro tipo de alíquota, além de América Central e Caribe. Enfim, tirando aqui algumas hipóteses. Aqui a lógica é a mesma também. 150% de imposto, eu mais do que dobrei o valor da arma, e o objetivo aqui é enfraquecer a indústria de armas. Mas, de novo, gente, com $1 a 5 e lá vai cacetada. Quando você dobra o valor, ainda assim, ele para quem compra em dólar, ainda assim ele permanece significativamente bom, né? O que, ao que parece, nem rela na indústria de armas. Outro imposto, o terceiro imposto que é cobrado é em relação a couros e peles, né? Na verdade, um material semi-elaborado, né? Não é um animal vivo, né? É só o couro, mas ele não foi transformado em roupa, né? O objetivo aqui desse tipo de cobrança é que esse material não falte no mercado nacional para que nós conseguimos fabricar, né, roupas de couro, sei lá o que, imagina uma casa inteira de couro, enfim, coisas de couro, né, de maneira geral, mas a alíquota que está sendo cobrada agora, ela é significativamente baixa, é de 9%. 9% é uma alíquota baixa, né? É uma alíquota que o governo ele já reajustou, que o padrão de alíquota é 30%, e aqui ele reduziu para 9%. Outros produtos que vão entrar com uma alíquota de 100% são os derivados de leite. Na verdade, leite, enfim, leite in natura, leite quando ele já é pasteurizado, né? Ou seja, se ele é desnatado ou semi-desnatado, e também o creme de leite e outros derivados, como, por exemplo, os concentrados, ou ainda os que vão adicionar açúcar, como, por exemplo, iogurte, coalhada e outros edulcorantes, né? Aqui, de novo, ao meu ver, é inteligente, né? Se nós pensarmos que o Brasil é o maior produtor agropecuário do planeta, os produtos baseados em leite, eles têm que ser baratos aqui no Brasil, eles não podem ser caros, né? Essa alíquota de 100%, o objetivo é dobrar justamente o preço, né, com que esse produto chega ao exterior, para não faltar no nosso mercado interno. No caso do cigarro e no caso da arma, é uma forma, de algum modo, eu não vou dizer assim, mas vou dizer sim, um boicote, de alguma forma, para enfraquecer essas indústrias. Mas no caso da arma em específico, gente, é só um comentário, a minha opinião. Parece contraintuitivo
o governo cobrar uma alíquota de 150% de imposto de exportação para enfraquecer a indústria de armas, mas no mercado interno promulgar uma série de leis para facilitar o acesso a armas e munição. Ou seja, ou o governo ele quer atrapalhar essa indústria ou ele quer ajudar. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha opinião. Eu acho que é contraproducente. Ao meu ver, nesse diapasão, nesse bojo, a cobrança das alíquotas, pensando aqui na prerrogativa extrafiscal, no caso do couro e no caso do leite, né, e de todos os seus derivados, para mim faz sentido, por assim dizer. Um outro ponto, né? Aqui o governo ele tem também uma preocupação de que tanto as armas quanto os cigarros brasileiros eles saiam do Brasil, e as munições também, eles saiam do Brasil de maneira clandestina, como por exemplo para o Paraguai, e depois retornem, né? Ou melhor, ao contrário, eles saiam legalmente, né, pagando aqui nenhuma alíquota tributária, etc., etc., e retornem ilegalmente, né? Como seria, por exemplo, vender para o Paraguai. A gente vende legalmente, sem nenhum tipo de alíquota de exportação, nada, né? Cobrando alíquota zero, nesse dólar tal, e depois é feito tráfico de armas, cigarros de volta para o Brasil. Enfim, é Brasil, né, gente? A gente tem que pensar nesse tipo de possibilidade, por quê? Porque o Brasil ele vai ter uma das maiores fronteiras molhadas do planeta. É impossível, né, fiscalizar a nossa costa. Na verdade, é impossível não é, né? Se a gente tem até pólvora para trocar com os Estados Unidos, né, para declarar uma guerra com os Estados Unidos, com certeza a gente vai ter uma frota naval incrível para cuidar das nossas fronteiras, né? E o pior ainda é a fronteira terrestre. Nós fazemos, é o país que mais faz fronteiras, né, em toda a América Latina, e nós precisaríamos de um contingente grande, né, de soldados, que deve ter, né, já que a gente está fazendo guerra com os Estados Unidos, talvez exista esse soldado, eu nunca vi, então é difícil de fiscalizar. Então aqui a lógica é, como esses produtos de exportação, eles já não pagam IPI, eles já não pagam ICMS, eles já não pagam PIS, eles já não pagam COFINS, né? Eu exportar esse produto sem nenhum tipo de alíquota, né? No caso do cigarro, armas e munições, é uma brecha para que esse produto ele retorne de maneira ilícita, né? De maneira ilegal para o nosso país. Então, consequentemente, a alíquota aqui de 150% é uma forma de tornar esse produto menos vantajoso, né, para esse ciclo, né, de vai legalmente, volta clandestino, vai legalmente, volta clandestino. Nesse caso, eu mais do que dobro o preço do produto e, consequentemente, esse trânsito de voltar clandestino, ele já não faz tanto sentido, por assim dizer. Ele não funciona em igual medida. Eu vou compartilhar a tela. Gente, sem o William, sem o resto da turma, vai muito rápido a aula. Meu Deus do céu. O William tá doente, gente? Não sei. O William, deixa o William comigo, gente. Bom. Ele tá no quinto sono agora. Imagino que sim. Imagino. E hoje não tá nada mal, hein? Esse quinto sono. Tô olhando aqui pela janela. Deixa eu dar uma olhada de novo. Tá um climinha Olha, nubloso. é um tempo cinza, meio chuvoso. Esse tá um tempo para colocar aquele filme ruim no Netflix. É um filme trash e dormir ali nos primeiros 3 minutos e só acordar quando o Netflix coloca aquela tarja lá. Ah, você ainda está assistindo, né? Que fica segurando. Eu sempre acordo de madrugada com essa mensagem. Você ainda está assistindo? Aí eu vejo que passou, sei lá, 5 episódios lá do seriado que eu estava vendo. Por isso que eu não consigo acompanhar os seriados, né? Bom, aqui vamos dar uma resumida.
ao que seria o nosso videogame de exportação. Enfim, bom, basicamente a tributação ela vai ocorrer nos dois movimentos, na importação e na exportação. Mas na exportação, esse movimento é menos significativo, porque as características aqui não são fiscais, ao contrário, são extrafiscais. Então, outros impostos que vão incidir na importação não vão incidir na exportação, como é o caso do IPI, o ICMS, o COFINS, o PIS e o ISS. O único que vai aqui, né, se sobressair é o imposto de exportação, que basicamente vai ter como fato gerador sair do Brasil do ponto de vista jurídico. Eu sempre quis aprender esse negócio de pasta americana. Olha que lindo que ficou esse Batman. É tudo que uma criança precisa, né? Um bolo desse, né? Olha que felicidade, gente. Meu Deus. Parece que ele tá com uma fralda, né? O Batman, né? Fralda cheia ainda. Com uma mão gigante. Ó, esse também tá bonito. Esse também tá bonito. É a festa que toda criança quer ter, gente. Esse Batman aqui. Enfim, esse é o nosso produto de exportação. São esses Batmans. Então, basicamente, muito simples, gente. O fato gerador sair do Brasil do ponto de vista jurídico, é um imposto que se paga via homologação, ou seja, primeiro você paga, depois o governo fiscaliza para ver se você está falando a verdade. E em caso desse produto retornar ao Brasil, você pode pedir a restituição desse valor. A alíquota média dele é de 30%, mas o governo ele pode regular para mais, ele pode regular para menos, de acordo com os objetivos da política de maneira geral. Então, aqui, os que estão sempre nessa lista e não vão sair tão cedo é o cigarro e as armas. Então, basicamente, 150% de tributação de imposto de importação, de exportação, e basicamente aqui o objetivo é enfraquecer um pouco o poder dessas indústrias e também evitar que esses produtos voltem de maneira clandestina ao Brasil, ou seja vendido baratinho para o Paraguai e volta, né, para o Brasil. É uma forma de você, inclusive, burlar o pagamento dos tributos internos, né? Porque esses mesmos produtos aqui dentro do Brasil pagaria ICMS, PIS, COFINS, etc, etc. Se fosse alíquota zero para fora, era só voltar clandestino aqui e voar lá, né? Você sonegou, né, uma gama de impostos. Couros e peles, atualmente é cobrado 9%. A alíquota baixa, se você pensar, né, que o fim extra fiscal é encarecer com um dólar desse, mas o objetivo é que o couro não falte no mercado nacional. E a mesma coisa, né, com o leite. Nós somos o maior mercado produtor de leite do planeta e derivados, e nós cobramos uma taxa de 100%. O valor, ele dobra do tributo a fim de não faltar dentro do mercado interno. Gente, e eu deixo aqui para vocês uma ferramenta que é da Comex, né, do comércio exterior, onde basicamente você pode simular o tratamento administrativo no caso da exportação. Então você escolhe o tipo de exportação, você escolhe o país de destino, você escolhe o país exportador, a situação e o número do NSM, e ele simula o tratamento, né, a ser gerado. Uma ferramenta boa, né, para quem vai lidar com comércio exterior. Lembrando que vai ser útil, principalmente se você vende cigarro, arma, munição, couro, pele, leite e derivados. Nos demais casos, na maioria das vezes, a alíquota cobrada é zero. Visto isso, gente, vamos à leitura da nossa questão de frequência. E para essa questão, como vocês bem sabem,
não há certo nem errado, há apenas a opinião. Gente, olha essa cena aqui, ó, que eu achei. O povo revoltado com falsa dupla patati patatá. Como assim, gente? Falsificaram até o patati patatá. Aí tá uma Esse mulher vídeo é muito desmaiando, uma criança chorando. Que demais, gente. Esse show aqui deve ter sido muito legal. Quem que desmaia, né? Que é o patati patatá falso. Ah, eu vi essa reportagem ontem, professor. Eu tava assistindo ela no. Foi na Bahia, Angélica? Sim, ele é tipo, cobrar a mulher falando, ah, cobraram R$ 15 de cada ingresso meu e não apareceram. Da outra, como é que ela falou? Eu não acredito que eles fizeram essa palhaçada com a gente. É uma palhaçada mesmo. literalmente. Meu Deus do céu, gente, morri aqui. Ai, que demais. E a mulher, a mulher desmaiou. Meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Perdão, gente, deixa eu me recuperar aqui. Ai, meu Deus do céu, e essa criança chorando. Eu tenho que tirar esse meme da minha frente aqui. Pronto. Meu Deus do céu, vamos dar uma respirada aqui. Bom, a exportação a exportação tem um volume menor de incidências de imposto que a importação. Nesse sentido, diferente da importação, que tem mais características fiscais, o imposto de exportação tem características extrafiscais. Nesse sentido, assinale a alternativa que vai mais a favor da sua opinião. A. A alíquota zero, somada à alta do dólar, tem levado à falta de produtos no mercado nacional, induzindo assim a inflação. Como é o caso do arroz, gente, como é o caso da carne, né? Como é o caso de vários itens que nós aqui no Brasil somos campeões mundial da fabricação, mas nós pagamos mais caro no nosso mercado, no mercado interno, que os outros, né? É interessante, né? B. É interessante que a exportação seja fiscalmente menos onerosa, a fim de alavancar as exportações e aumentar os empregos no Brasil. O fato é, principalmente para produto industrializado, né? Quando você consegue mais exportar do que importar, a sua balança comercial ela fica top, né? E os empregos aqui começam a fluir, tudo melhora. C. O câmbio é um fator mais determinante na importação e exportação que os tributos. De fato, por exemplo, 150% de tributo. Você quase mais do que dobrou o valor do preço. Beleza, mas um câmbio, por exemplo, de R$ 5, às vezes o efeito disso é neutro, né? O câmbio ele vai influenciar ainda mais do que o próprio tributo. D. Não faz sentido um tratamento fiscal que privilegie a exportação sem que haja em contrapartida algum tipo de apoio ou fomento à indústria nacional a fim de se diversificar a pauta de exportação. É aquele negócio, a gente não paga para exportar, mas a gente não tem nada industrializado para mandar para fora. Ninguém quer os nossos produtos industrializados. A gente só tem commodity e, consequentemente, a commodity ela faz, primeiro, que falte alimento aqui no Brasil, e segundo, é mais inseguro, né? Um negócio que oscila, o valor oscila muito mais no mercado exterior. E, por fim, parece contraditório um imposto de exportação alto para armas, ao mesmo tempo em que o nível interno, em que nível interno se aprovam leis facilitando a posse de armamentos. Enfim, essa aqui é a opinião do professor, mas achei interessante colocar. Eles têm tanto medo, né, que as armas voltem ao mercado que tem, mas está facilitando, né, a aquisição das pessoas. Então, para mim aqui a alíquota ela fica meio dissonante. Eu não sei se vai cumprir essa função. E de novo aqui, gente, a mulher desmaiando porque o patati patatá era falso. A criança chorando. Gente, é um meme melhor que o outro. Essa eu tenho que achar urgente. Essa reportagem deve ter sido demais, gente. Meu Deus, deixa eu cortar aqui para mim.
Nossa, quase morri de rir agora com isso. É isso aí, meninas. Vamos ficando por aqui. Vamos agora para o YouTube procurar a reportagem do Patati Patatá. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana, com muita paz, com muita saúde, com muita força, com muito vigor. Ah, Adriana, só um toque. Descobri quem mandou a máscara para mim. Foi a Uni Andrade mesmo. Comecei Ah, a, comecei a ver no grupo dos professores, vários falando, nossa, mas chegou uma máscara aqui, da onde que é, né? Aí alguém postou a mas foto, é eu falei, estranho, né? Tipo, é. não coloca nenhum recado, não coloca quem mandou. Então, tinha um recado escrito Feliz Dia dos Professores. Mas Adriano, eu não trabalho só na Uni Andrade, eu trabalho em outras faculdades, eu presto É, serviço para um monte de lugar. Eu tenho, sei lá, já tive na minha vida, sei lá, 1.000 alunos, 10.000 alunos, sei lá quantos. É difícil, né? Eu fiquei é vários dias aqui estranho. refletindo. Era Enfim, pra ter um tipo, do Uni Andrade, um negocinho assim, que falasse que nada. é deles, né? Enfim, foi a. E eu fiquei depois grilado com aquele negócio. Falei, pronto. Foi usar a máscara. Eu comecei aqui com uma rinite alérgica aqui. Eu falei, será que colocaram um antrax? Enfim, né? Mas não fui vítima de bioterrorismo. Estou Que bom, que bem e bom. agora com uma máscara nova, né? E ela vem com um É. plastiquinho, enfim, protegido. Adriana, Maria Angélica, obrigado pela presença. Vocês foram as minhas guerreiras hoje do planejamento fiscal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Paz, luz para vocês e tudo de bom. E aquele acorde do violão Tajima para Adriana. Muito, muito obrigada. Igualmente Valeu, pra gente. você. Até É, mais. boy.